momento. Prazer enorme vê-lo aqui. Obrigado por estar na igreja. Números capítulo 13. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 25 em diante. Esse texto é muito conhecido de nós. Esse é o momento onde o povo de Deus estava pronto para entrar na terra prometida. Uma curiosidade, o livro de Números trata da adolescência do povo de Deus. Gênesis é a geração do povo de Deus, é um momento embrionário do povo de Deus. Não tinha povo, só tinham sonhos, planos. Porque vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia do mar. Planos, sonhos, promessas, expectativa. Êxodo é o momento do nascimento do povo de Deus. E Êxodo, curiosamente, começa quase que com o rompimento de uma bolsa d'água, o povo atravessando o Mar Vermelho. E ali surge o povo de Deus. Ele estreia e vai para o deserto. Levítico é o momento, é a fase de infância do povo de Deus, aonde Deus tem que ensinar eles, que nem a gente ensina criança, tem que lavar a mão, tem que respeitar o pertence do coleguinha, tem que fazer culto, tem que vir para a igreja, tem que se congregar, pode isso, não pode aquilo. Eles têm leis e normas para tudo. Números é a fase da adolescência do povo de Deus. E na adolescência o povo de Deus respeita literalmente todas as regras do livro anterior. Rebeldia. Até que vem o livro de Deuteronômio, conhecido como o livro da maturidade do povo de Deus. A geração que tomou posse da terra prometida. Esse momento que nós estamos lendo aqui em Números capítulo 13 é o ápice da adolescência. Não foi o único item de imaturidade espiritual, mas foi aquele que virou a história, que mexeu de maneira drástica com o futuro de uma geração inteira. E o que é que acontece um pouquinho antes disso? Bom, 3 anos e meio antes disso, o povo tinha sido liberto do Egito. Mais de 300 anos de escravidão. Portanto, quem era escravo nessa altura, havia nascido na escravidão. Você não tinha pessoas que eram livres em um momento e depois foram capturadas e levadas escravas. Quem estava vivo aqui nessa época era escravo, filho de escravo, neto de escravo. Seus bisavós eram escravos e todas as quantidades de tataravós eram escravos. Mais de 50 gerações de escravos. A escravidão consolidada na mente e no DNA desse povo, que falava como escravo, pensava como escravo, vivia como escravo, reagia como escravo. E se é que escravo sonhava como escravo. Deus tira eles com mão poderosa do Egito, e milagres seguidos acompanham toda a trajetória dessa nova jornada. Em primeiro lugar, Deus faz com que Faraó concorde com a saída deles do Egito. Nós conhecemos a história várias vezes, várias pragas. Depois ele abre o Mar Vermelho, coloca escuridão sobre um exército, libera o outro. Quando o segundo vai atravessar, morre o inimigo. Quando eles chegam no deserto, não tem água, Deus faz água sair da rocha, Deus faz comida cair do céu, Deus coloca fogo em cima deles durante a noite por causa do frio, e o fogo vira nuvem durante o dia. A água amarga fica doce, a sandália não desgasta, quando a cobra pica, ninguém morre. Esse é Deus. 3 anos e meio, nunca foi plano de Deus que o povo dele caminhasse durante 40 anos no deserto. Esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus é que esse período levasse 3 anos e meio. Curiosamente, o mesmo tempo do ministério de Jesus. E nesse tempo seria suficiente o relacionamento de Deus com o seu povo, porque Deus havia preparado uma terra nova para o seu povo, mas precisava de um povo novo para a terra nova. Deus não estava interessado apenas no lugar, naquilo que tinha na terra, na prosperidade da terra, na bênção da terra. Deus estava formando pessoas que viveriam e julgariam nessa nova terra. De maneira que Deus levou um dia para tirar o seu povo do Egito, mas 40 anos para tirar o Egito
do seu povo. Até aqui foram 3 anos e meio, e eles já haviam chegado na terra prometida. Foi quando então receberam a ordem de que deveriam marchar, entrar e possuir a terra. Acontece que quando eles viram a terra a certa distância, eles começaram a observar aspectos que eles não haviam considerado antes. Tudo bem que eles estavam há 3 anos e meio que só falavam em terra prometida, cantavam em terra prometida, acordavam todos os dias, era o objeto do culto da família, as crianças falavam sobre isso, todo mundo, o que mais o povo queria era a terra prometida. Mas quando chegaram à terra prometida, perceberam algumas coisas que os fizeram considerar a ordem que Deus já tinha dado, de que eles deveriam avançar. Em primeiro lugar, tinha um rio enorme na frente deles. E ficava a dúvida, como é que nós vamos contornar esse rio? Será que Deus vai repetir o mesmo milagre? É difícil. Nós somos em 2 milhões de pessoas, as crianças estão cansadas, nossos idosos, os animais, as gestantes. Eles pensavam nisso. A segunda coisa que eles observaram era o tamanho do desafio de conquista da cidade. Ela tinha muros de quase 50 metros de altura. Era alto. E quando eles olhavam para as pessoas que entravam e saíam e que andavam em cima do muro, eles viam que essas pessoas eram muito maiores do que eles, mesmo olhando à distância. Eles falaram: rapaz, tem gigante nessa terra. São maiores, são mais fortes. E pela observação perceberam que a cidade tinha um expediente muito mais sofisticado que o deles. Eles comiam maná, o povo comia de tudo. O povo do lado de lá possuía armamento militar, treinamento, equipamento bélico, capacidade de luta, história de vitórias, e eles tinham pedra e pau para lutar. Então eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim: não, vamos concordar que Deus disse que a gente pode entrar, então está tudo certo, né? Deus não mente, mas só assim, para a gente ter certeza mesmo, vai que tal se a gente mandar alguns espias, só para colher informações, para fazerem um estudo de cenários e tendências, de mentalidade geracional, para entender o comportamento, para que a gente pegue a abordagem correta, consiga se comunicar dentro dos algoritmos relevantes, e para que a gente possa de fato se unir, e através da metodologia adequada e o recurso devidamente empregado, nós conseguirmos mais êxito. E não tem nada de errado com isso, aliás, Deus espera isso de nós. Só que o problema aqui era um problema de epistemologia. Eles estavam preocupados em juntar e depender das ferramentas da ciência deles, da cultura deles, da filosofia deles. E sendo que já tinha vindo a revelação. A revelação sempre será maior do que qualquer sabedoria humana. Aliás, a revelação faz a sabedoria humana passar vergonha. Até porque a revelação é eterna. Ela contempla um passado que a gente nunca viu e um futuro que a gente nem imagina. E um Deus que sabe tudo, está em todos os lugares e pode todas as coisas. E considerando a posição de Deus, Ele já havia dito: marchem, avancem. Mais uma vez que esse é o livro da adolescência do povo de Deus, eles tiveram a ideia: vamos escolher espias. Essa ideia não foi de Deus. Tanto é que no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, Deus começa falando com o seu povo: não foi ideia minha aquilo que aconteceu, vocês tiveram essa ideia. Mas para que as pessoas não culpassem Deus pelo fracasso que Deus já sabia que estava por trás, ou que aguardava essa ideia, Ele dá ordens para que, já que eles fossem escolher, que escolhessem um de cada tribo. Para que ninguém culpasse Moisés de nada. Moisés já tinha dito: marcha. E assim eles surgiram com 12 príncipes. Nós temos que entender que os 12 espias não são qualquer espias. São aqueles que tiveram a maior oportunidade e privilégios, os mais inteligentes, mentes brilhantes e extraordinárias, capacidade intelectual, habilidades, talentos, dons, ferramentas. Eles representavam literalmente 2 milhões de pessoas.
E eles seriam os olhos desses 2 milhões de pessoas. E espiariam, e depois de algum período voltariam e dariam um relatório, e com base nesse relatório, o povo diria se Deus tinha razão em mandá-los marchar, ou criariam, quem sabe, um plano B. E estava tudo dando certo, que os espias foram e voltaram. Quando eles voltaram, eles apresentaram o relatório. Esse momento que nós vamos ler aqui agora da passagem é o relatório dos 12 príncipes, as mentes mais sofisticadas e privilegiadas que o povo de Deus tinha. E conforme aquilo que eles falarem, ou os 2 milhões de pessoas vão avançar, ou eles vão recuar. Então nós estamos lendo Números 13, verso 25 em diante. Diz assim: ao cabo dos 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Só uma curiosidade aqui, 2 capítulos antes diz que um cacho de uva, o fruto da terra, um cacho de uva, dependendo do cacho, precisaria de 4 pessoas para carregar. A Bíblia não está preocupada com isso, mas eu fico imaginando outros frutos mais exóticos, maiores, o que seria uma melancia, o que seria um açaí de um lugar desse, entre nós aqui. Essa não é a preocupação da Bíblia, mas é minha curiosidade, para entender o que estava por trás dessa terra que Deus tinha prometido. E olha o que disseram, versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Não, isso é uma mentira, Moisés não mandou ninguém. Ele apenas autorizou e deu os parâmetros da desobediência do povo. E verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Bom, até aqui não tinha novidade nenhuma, porque Deus está há 3 anos e meio falando que lá vai ter leite e mel em abundância. Curiosa essa expressão, leite e mel. Por que Deus insistia em dizer que lá vai manar leite e mel? Bom, porque além de ser 2 commodities caras e valiosas, uma mais rara do que a outra, o leite só existe em lugares onde se pratica a pecuária. Para que haja pecuária tem que ter agricultura, para ter agricultura tem que ter gente, tem que ter espaço, tem que ter terra fértil, tem que ter clima ameno e equilibrado, tem que ter ausência de guerra. Então quando Deus fala que vai ter leite, e muito leite, Ele não está dizendo apenas do produto, mas o que está por trás disso: paz, prosperidade, espaço, terra, pertencimento, bênção de Deus. Ia ter tanto espaço, que não só os animais e a plantação e o leite, mas até espaço para a flor, para que o mel jorrasse com abundância. Isso que significa Deus falar para eles várias vezes: lá mana leite e mel. E os 12 falaram assim: rapaz, lá mana leite e mel. Uau! Ah, vá. Vocês, ora. Temos 12 Sherlock Holmes aqui. Descobriram. Eureka. Deus já está... Aliás, há mais de 3 anos e meio, Deus já falava isso aqui no Egito para o povo, há 300 anos antes. Falava para Abraão. E eles falaram: descobrimos um negócio extraordinário, lá tem leite e mel, olha os frutos dessa terra, que gigantes. Ok? Então, eles acabam de dizer que Deus não mente. Eles estão confirmando que a palavra de Deus é confiável através de séculos. E se eles tinham essa percepção, não cabia a frase seguinte. E na frase seguinte, os 12 se dividem em 2 grupos. De um lado você tem 10 pessoas, do outro lado você tem 2 pessoas, que nós sabemos que são Josué e Caleb. Como hoje é o dia do desbravador, então nós vamos dizer que eles eram desbravadores. Tá bom? No dia do aventureiro,
Eu vou dizer que eles, não pela idade, eles talvez seriam líderes de aventureiros. E quando for o seu departamento, eles são isso aqui. Como os 10 estavam em número maior, os 10 começaram a falar primeiro. E o verso 28, eles falaram assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Isso aqui é uma lista só de gente ruim, não dá tempo de falar deles. Esses povos matavam por prazer, eliminavam cidades do seu próprio povo por prática militar. Gente sanguinária, opressora, torturadores especialistas. E o que eles estão dizendo é que esse povo é grande, numeroso, gigante, e eles são representantes desses povos que nós temos ouvido atrocidades deles, desumanos, que refletem a encarnação do mal. E eles estão em toda parte. Eles disseram: nós subimos na montanha, eles estavam lá, descemos lá no litoral, estavam lá, e na cidade, também no vale, nas cavernas, aonde a gente ia, esse povo dominava. Esses foram os 10. Aí, verso 30, parece que começou a ter um alvoroço, tanto é que Caleb tem que pedir silêncio para o povo. Aliás, a Bíblia não é branda, a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés, para poder falar. E disse no verso 30, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Engraçado, Caleb não contra-argumenta. Ele não respondeu um ponto levantado pelos 10. Em primeiro lugar, porque os 10 não mentiram, só falaram verdade. O problema não eram os fatos, era a narrativa, era a falta de fé. Como eu disse, epistemologia. Para eles, de todas as origens do conhecimento, a que vinha do ser humano era soberana. Eles não criam em Deus, eles criam neles mesmos, naquilo que os olhos viam, se apegavam a métodos, a estratégias, a ideias, a conceitos, a filosofias. Para eles o que Deus estava dizendo era simples demais, aquilo que a igreja estava propondo era ultrapassado. Como é que nós vamos alcançar essa mente? E juntos criaram o mito da geração inalcançável. Eles olhavam assim, eles são inalcançáveis. Que é um conceito que alguns gostam de ter hoje. Eles vão olhar para a sociedade, geração inalcançável, porque são céticos, porque são agnósticos, porque são desigrejados, porque são ocidentais ou orientais, porque tem matrizes de pensamento, porque na Europa e os Estados Unidos e as escolas de pensamento e as cidades e os condomínios e o povo, todo mundo fechado, voando de helicóptero, escondendo dentro de casa, e que a pandemia, geração inalcançável. Esse povo estudou tanto o inimigo que se afeiçoou ao inimigo, passaram a se encantar e agigantar. Caleb estava lá para ver o que tinha acontecido, e ele falou: eia, subamos e possuamos a terra. A expressão eia, a gente não usa muito isso daqui, né? Mas ela indica ação imediata. É aquilo que se fala com boi, com cavalo. Eia! Bom, eu não sou um bom cowboy, mas uma expressão que se usa para dizer que nós estamos perdendo tempo, que não era nem para a gente estar tendo essa discussão. Eia significa demorou. O que é que nós estamos fazendo aqui ainda? Não era para estarmos aqui. Não foi isso que Deus pediu. Deus não pediu para a gente opinião de cenários e tendências desse momento. Sobre esse momento Ele já revelou, e a orientação é: avance. Ah, mas eu acho que é rústico demais, é tosco demais. Só vai,
só avança. Porque Caleb sabia, nós não vamos vencer por causa da nossa capacidade, nós vamos vencer apesar da nossa capacidade. A missão pertence a Deus, ela é de Deus e será viabilizada por Deus. Nunca fomos nós, nunca fui eu, nunca foi você. Às vezes a gente trabalha como se, pensando, que sorte da igreja que eu estou aqui, ainda bem que eu estou aqui. Ou como diz a expressão que alguns gostam de usar, de nada, Senhor. É como se eu estivesse fazendo o maior favor para Deus. Você sabe que o dia que você e eu não estivermos aqui, Deus vai levantar quem Ele quiser. É o que Mordecai falou para Esther, querida, se você não topar, tudo bem, mas Deus vai levantar de onde Ele quiser alguém. Você entenda que Deus está te dando a oportunidade de ser você. Não é por você, é por Deus. E o texto continua. Porém, depois que Caleb falou, os 10 voltaram a contra-argumentar com Caleb, como quem diz assim, ei Caleb, a gente já conversou sobre isso. Verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o verso 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. 33, também vimos ali os gigantes, e a Bíblia abre parênteses, para confirmar essa informação, para dizer a seguinte frase, realmente, os filhos de Anak são descendentes de gigante, fecha parênteses, e a última frase dos 10 é essa daqui, e éramos aos nossos próprios olhos, como, o que diz aí na sua Bíblia? Gafanhotos. Só que a frase não parou por aí, eles não apenas se sentiam como gafanhotos, mas eles incluíram essa pergunta na pesquisa de cenários e tendências que eles fizeram, foram perguntar para os gigantes, ei, o que vocês acham da gente? Olha como é que a frase conclui, e assim também o éramos aos seus olhos. Que eu estou preocupado, que o inimigo está achando de mim ou não, você está gostando ou não. Mas sabe qual que é o problema da relevância que tanto se discute? É o eixo de autoridade. Ela coloca o eixo de autoridade sobre o ser humano, sobre a sociedade que aplaude ou desaplaude, e eu sou tão inseguro quanto instituição, quanto igreja, que eu vou viver de marketing ao invés de viver de missão. Queridos, o movimento de Deus sempre foi visto pela sociedade como algo tosco, como algo simplista. Mas nós vamos ofender. Sim, a verdade me ofende, a lei de Deus me ofende. Toda vez que eu leio a lei de Deus, eu me sinto ofendido, porque eu estou em pecado. A meta não é ofender, mas o evangelho está em rota de colisão do ser humano. Em cada vez que você pregar, a Bíblia diz que a palavra de Deus será como uma espada de 2 gumes. Essa não é a meta, mas é um efeito inevitável. E é o que sempre causou perseguição à igreja. Leia Hebreus 11, você não vai encontrar um indivíduo ali que foi celebrado pela sociedade, que ganhou condecorações de relevância, que a cidade falava, que bom, é esse daqui o caminho. Jesus disse para os seus discípulos, o mundo vos odeia por minha causa, só tem um jeito de o mundo não odiar você, é você me abandonar, a minha pessoa, a minha doutrina, as minhas ordens, o meu expediente. Hebreus 11, como é que aqueles heróis da fé se vão? Não vou ser gráfico aqui, mas você sabe, a espada passa aqui, de assim, passa de assim, a fogueira disso, e perseguição daquilo, e a cova dos outros. A Bíblia diz, homens do quais o mundo não era digno. Você quer ser igreja? Não espere assimilação da sociedade. Ora a sociedade vai gostar, ora não. Essa não é a nossa métrica. A nossa métrica é a revelação, é o que é que Deus nos diz. É o que é que Deus nos diz. Vamos desenvolver ferramentas? Sim, mas na hierarquia de autoridade, a revelação é a primeira de todas elas. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quero deixar 3 lições aqui com você, para reflexão.
A primeira lição que eu deixo com você: a visão correta nos leva para perto de Deus. Visão. Eles tinham um claro problema de visão. Visão deles mesmos, visão do mundo, e a pior de todas, uma visão deturpada de Deus. Na cabeça deles, eles eram mais do que eles achavam que eram. Na cabeça deles também o mundo era mais do que eles já achavam que eram muito. Na cabeça deles, Deus era extremamente incapaz. Visão correta nos leva para perto de Deus. Eu estava num concílio pastoral uma vez, sentado lá no fundo, do meu lado tinha um colega pastor. E alguém palestrando para a gente. Isso aqui tem um bom tempo, então a gente não tinha esses LEDs aí que a gente tem hoje. Era um projetor de vídeo, que estava em cima de uma mesa, um paninho branco em volta ali. E o palestrante falando, e eu sentado do lado. Do meu lado, tinha um colega que estava olhando assim para frente. Ele olhava, abria os olhos, fechava, abria, fechava. Pescoço para trás, para frente, olhava, virava. Eu percebi que ele estava com dificuldade. Aí uma hora eu me incomodei, né? Ele não parava, ficava assim e tal. Aí eu falei assim, cara, você está bem? Ele falou, estou bem. Mas o projetor está com problema, ele disse. Então eu olhei assim, eu falei, não está não. Ele falou, tá. Eu falei, não está. Ele falou, tá com problema, porque eu sempre enxergo bem dessa distância. Eu falei assim, você enxergava bem dessa distância. Ele falou, não, porque homem, quando não quer, vê, não vê, não adianta. E eu fui ali argumentando, não, mas ninguém mais está tendo esse problema. Ele disse, mas ninguém está prestando atenção. Então o mundo está errado, só ele está certo. Aí enquanto eu tentava falar alguma coisa para ele, ele saiu correndo assim pela lateral, e sem que ninguém visse, entrou de maneira sorrateira embaixo da mesa, colocou a mão para fora e começou a mexer na lente do projetor. A gente estava assistindo, a imagem começou a abrir, fechar, distorcer, embaçou, voltou, e zoom, e de ponta cabeça. E todo mundo começou a ver o que estava acontecendo, sem entender nada, o povo começou a dispersar. O palestrante geralmente é o último que percebe essas coisas. Na hora que ele olhou, abre, fecha, vira, inverte, V, W, A, ali, embaça, desembaça, vem, zoom, com zoom, só zoom. Ele olhou para o projetor, tinha uma mãozona para fora da mesa, assim. E um indivíduo ali cutucando, mexendo ali, claramente desesperado, percebendo, tentando corrigir o que tinha feito. Então o camarada chegou, levantou o pano, o pastor tomou um susto, ele levantou, bateu a cabeça, assim, saiu correndo para trás. E ele ainda brincou, meu amigo, você é por nós ou contra nós, né? Aí sentou do meu lado, assim, roxo de vergonha. Eu olhava para ele assim, a palestra continuou, dali a pouco eu cutuquei ele, eu falei assim, e aí, você arrumou lá o projetor? E ele disse, não, agora quebrou de vez. Eu falei, tá bom, não é o projetor, é o seu nome, é o globo, é a bola do seu olho que está com o problema. Ele, firme ali, 2 semanas depois a gente se encontrou na associação, e adivinha? Óculos. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você está diferente. Ele disse, você não sabe da maior. Eu falei, nem imagino. Qual é a maior? E ele disse, a maior é que eu cheguei em casa e a minha esposa disse que eu não estava enxergando nada. Eu falei, esposa, eu não pensei nisso. E ela mandou eu para o médico, eu fui lá para o oftalmo, e a hora que ele colocou a lente ali na minha frente, eu tomei um susto. A hora que eu vi o que era enxergar, eu falei para ele assim, é isso que é enxergar, doutor? Ele disse, mas todo mundo enxerga desse jeito? Ele falou, todo mundo que tem a visão alinhada, enxerga desse jeito. Eu fiz o óculos, quando eu pus o óculos ali, saí na luz, ele falou, você me deu tontura. Porque a nitidez era tão forte, a intensidade das cores, eu achava que eu enxergava. Eu falei, que coisa. Às vezes a gente acha que o problema está lá, mas não está. Está onde? Está aqui. Porque a visão correta nos leva para perto de Deus. É o que escolhemos enxergar, cada pessoa enxerga de um jeito.
Homens e mulheres enxergam as coisas de maneira diferente. Eu não sou especialista, não fiz doutorado, que nem o pastor Lamarx, nessa área de aconselhamento. Mas você sabe o que acontece se um casal for assistir um casamento, você pegar os dois, separar e perguntar para o homem o que ele viu, depois perguntar para a moça, você vai ter a impressão que eles foram para eventos totalmente diferentes. O homem não sabe da música, não sabe de nada, o que é da flor, do negócio. Se você perguntar para ele, e o vestido da noiva? Ele é capaz de dizer, era branco. É isso que ele viu, ele é binário, né? Liga, desliga, está ali assim. E a flor? Não, eu acho que não tinha flor. Foi para o casamento, acho que não tem flor. E a comida? A comida estava boa, a comida ele lembra. E lembra dos lances de futebol que aconteceram no jogo que transmitiu durante a cerimônia de casamento. Aí ele fala como se ele tivesse estado lá e comenta, inclusive com a opinião dos comentaristas, perdão. Você pergunta para a mulher como é que foi, e ela vai reviver em detalhes o casamento inteiro. Vai sorrir, vai chorar, vai falar que as flores tinham cores diferentes, até que entrou o buquê e tudo ornou. Que a sequência da música representava a sequência de estágios de namoro, noivado e casamento. A luvinha da noiva era maior que a luvinha das noivinhas, né, das daminhas, era maior do que o dedo delas, e ficavam tão assim de pano para fora, coisa mais linda, a mulher vai dizer. Quando entrou a noiva, o noivo já estava na frente, os olhares se cruzaram, todo mundo se emocionou, até o fotógrafo chorou. Eu falo, rapaz, quem que olha o fotógrafo, né? Na hora do casamento, ela viu, falou. Nós não enxergamos as coisas do jeito que elas são, nós enxergamos as coisas do jeito que nós somos. E podemos escolher demorar os nossos olhos em coisas úteis ou inúteis. E daí vão surgir os ditados, o copo meio cheio, meio vazio, depende de quem olha. E o coitado do copo está lá e nem sabe o que está acontecendo. Porque a visão correta nos leva para perto de Deus. Esses indivíduos olharam com olhos de gafanhoto, esses 10, se colocaram em uma posição de pequenez, estudaram tanto o inimigo que se encantaram por ele e se acovardaram. Olhos covardes, olhos reticentes, olhos parciais, olhos de fracasso. Deus nos dá olhos de gigante. Os olhos que enxergam além da realidade, que enxergam além da circunstância, que enxergam além daquilo que você está vivendo. Você é capaz de enxergar que existe um Deus acima daquilo que você está vivendo? Que muito embora você tenha passado ou esteja passando por aquilo que você está passando, nós temos um Deus que a Bíblia diz que vê todas as coisas. Que sabe, que ouve e vê. Eu ouvi isso em algum lugar, em alguma música do Jader. O nosso Deus sabe, ouve, vê. Você é capaz de enxergar isso? Segunda lição, além de visão correta nos leva para perto de Deus, palavras corretas nos levam para perto de Deus. Você acredita nisso? Sim ou não? As palavras têm poder. Salomão fala muito do poder da palavra, que se ela for dita no momento certo, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, pelo motivo certo, e todas as coisas se alinharem, será como maçãs de ouro em salvas de prata, que eu nem sei o que é, nunca vi, mas deve ser um negócio extraordinário, valiosíssimo, valiosíssimo. Por outro lado, ele também diz que a palavra pode matar. Na palavra existe vida, a Bíblia diz. Deus criou o mundo como? Falando. E muito embora a minha palavra não seja como a palavra de Deus que cria do nada, a minha palavra tem força e influência para fazer com que as pessoas se sintam mal, para dividir, para polemizar, para espalhar, ou elas têm força para unir, para dar vida e esperança. A palavra pode começar uma guerra, uma palavra pode encerrar uma guerra.
Com as palavras certas, as famílias vivem mais felizes. E com palavras certas, vendedores vendem mais. Porque as palavras têm poder. E às vezes o problema não é só o que dizemos, é o que não dizemos também, é o que escolhemos dizer, por que dizemos, como fazemos e a estratégia por detrás disso. Essa ciência que é amplamente estudada. Uma vez uma mãe me chamou para fazer uma visita. Eu fui com um ancião, morava apenas ela e o filho de 6, 7 anos. O filho estava dando muito trabalho na escola. Fomos lá conversar, ele havia cometido alguns delitos na escola, era um assunto sério para a criança da idade dele. E fomos lá resolver, sentamos nós 4 na sala. E por mais de 40 minutos essa mãe falou as maiores atrocidades que você imaginar, do filho para o filho. Nós tentamos intervir ali várias vezes. Ela falava coisas como que esse menino não assimila, que esse menino não ajuda, que esse menino mente, que ele não arruma a cama, que ele fala que vai fazer e não vai, e isso, e que parece o pai dele, e que não sei o que e tal. E a gente vinha, irmã, não, calma, não, irmã, mas tem esse outro lado. Não, não tem, pastor, esse menino é assim, tal, tal. Falei, não, calma, irmã, mas a gente sabe que é ser criança. Não, não é questão. E ia. Em um determinado momento ela falou assim, pastor, esse menino é burro. Eu olhei assim, falei, irmã, a senhora não falou isso. Ela disse, pastor, esse menino é burro. Eu falei, irmã, esse menino não é burro. Não pode falar um negócio desse. É criança. O que é que ele vai ser? Ele vai ser o que ele é, pastor. Esse menino é burro. E eu falei assim, irmã, nunca mais diga isso para o seu menino. E ela ficou em pé, apontou o dedo para mim. Ela falou assim, pastor, pois eu te digo que esse menino é burro. Eu olhei para o menino assim, estava bem atrofiadinho. Foi em público. Eu fiquei em pé, apontei o dedo para a irmã. Eu falei assim, irmã, se esse menino é burro, eu já sei quem ele puxou. A mãe regalou os olhos, ela falou, pastor, o senhor está me chamando de quê? Eu falei, de referência. Porque bobo eu não sou, né? A gente fala grosso, mas e o próximo passo a gente não sabe. Não, sabe sim. Eu estava com o ancião do meu lado. As palavras podem destruir a estima de uma criança. Você sabe disso. Nós temos pedagogos, psicólogos aqui dentro. Vocês sabem disso. Ou com as palavras você pode criar um indivíduo que vai abençoar a sociedade. De uma frase que eu vi uma vez no mercado, quando a gente passava pela frente, que dizia, prezado cliente, em respeito a você, o nosso mercado aos domingos vai fechar às 20 horas. Quando eu cheguei na igreja aquele dia, eu perguntei ali para minha esposa, estranha a frase, ela disse, não, é que o mercado fechava às 6, agora vai fechar às 8. E conversei com um jovem ali, que ele mexia com publicidade, eu falei, estranha essa frase, ele disse, sim, ela não é um elemento básico de trocar o negativo pelo positivo, você poderia dizer diferente, em respeito a você, o mercado ficará aberto até às 8 horas, ao dizer que ele vai fechar às 8 horas. As palavras têm poder, as palavras corretas nos levam para perto de Deus. Os 10 espias tinham um problema com as palavras, o que eles escolheram falar. Inventaram uma narrativa, venderam essa ideia, contaminaram o povo de Deus. Palavras tóxicas, palavras céticas, palavras cínicas, palavras que jogavam areia no sistema, levantavam dúvidas sobre o caráter de Deus. A terceira e última lição que eu deixo com você é que não apenas o olhar correto, a visão correta, e não apenas as palavras corretas nos levam para perto de Deus, mas as atitudes corretas nos levam para perto de Deus. Não teremos tempo de ler, mas Números, capítulo seguinte, capítulo 14, versos 1 em diante, diz que levantou-se, pois, naquela noite toda a congregação de Israel, e o povo gritou em alta voz e chorou a noite toda. Todos choraram e gritaram a noite toda. O judeu, na Bíblia, não chora de brincadeira. Quando ele chora, ele rasga a roupa. Veste pano de saco. Alguns raspavam a cabeça, jogavam cinzas sobre o seu corpo.
daquela região vêm as carpideiras, profissionais do choro. Então, quando a Bíblia diz que o povo chorou e gritou essa noite, é porque o acampamento inteiro de 2 milhões de pessoas emitiu um grito de desespero. E foram além disso, eles começaram a murmurar, dizendo: seria melhor nós termos ficado no Egito. Por que que nos trouxe Deus e Moisés e Arão a essa terra? Só para sermos presas? Só para nossas mulheres e filhos serem levados cativos? E a Bíblia diz que no motim surgiu a proposta: levantemos um para capitão e voltemos para o Egito. Atitudes. Visão gera palavras, e as palavras, por sua vez, geram movimentos, atitudes. Pessoas tomam decisão e executam em cima das palavras que dizemos. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés nessa hora. A luz brilhou em cima do tabernáculo e Moisés já entrou discursando a favor do povo, defendendo o povo. Ele entra dizendo: não, Senhor, não é bem isso que o Senhor está vendo, não, o Senhor sabe como é que é o povo, a gente já falou disso antes, não releva, né? A gente está aqui, o povo está cansado, né? São 3 anos e meio viajando, o Senhor imagina sol, né? Comida caindo do céu, e o povo que chorava por causa de tudo, inclusive. Um capítulo atrás eles estão chorando por causa de cebola, porque não tinha cebola no deserto. Porque o Egito tinha cebola. E Moisés vai lá para interceder pelo povo. No meio do dia, Moisés começou a falar. Deus disse para ele: Moisés, hoje é monólogo, hoje só eu falo. Você anota aí, fala para o povo que se eles não querem entrar, eles não entrarão na terra. E diga mais que para o Egito eles não voltam, ou eles estão achando que eu vou abrir o Mar Vermelho de novo para eles voltarem. E eles estão com dúvida de que eu vou abrir esse rio aqui, mas estão contando que vão conseguir voltar. Vocês esqueceram de onde vocês vieram? O que eu fiz? Que memória é essa? Diga para eles que eles vão marchar, o que eu falei para marchar, minha palavra não vai voltar, eles vão marchar, só que eles vão marchar perdidos pelo deserto. 40 anos. Vão dar algumas voltas. E nesses 40 anos, Deus diz para Moisés: vossos cadáveres cairão nessa areia. Todos os que de 20 anos para cima murmuraram contra mim, não entrareis nessa terra. Com exceção de Josué e Caleb. Porque eu estou levantando uma geração. E essa geração tem que estar preparada para a nova terra. E fala para eles que daqui 40 anos eles voltam. E esses muros vão estar mais altos. E não vai ter um só não, vai ser triplo quando vocês voltarem. Porque eu estou preparando um povo, mas o diabo vai se preparar para essa guerra também. Vai ter 40 anos para regimentar, vai estar pior. Só que o povo que eu vou trazer aqui, eles vão gritar também. Só que não vai ser esse gritinho de covardia, de ceticismo, de cinismo, de medo. Vai ser um grito de vitória. E com a força do grito, as muralhas vão cair sozinhas. Fica vendo. E assim foi. Eu encerro deixando a seguinte reflexão com você. Nós estamos diante daquilo que a Bíblia chama de terra prometida. Muito em breve Jesus vai voltar a esse mundo. Nós vamos levantar acampamento desse lugar. E vamos adentrar aquilo que Apocalipse chama de a cidade de ouro. Os portais de pérola, aonde o Pai, Filho e Espírito Santo estarão na porta nos recebendo. Vamos entrar para cantar o cântico de Moisés, para tomar posse da eternidade, para vivermos a promessa de Deus, tão esperada, tão aguardada por todos os pioneiros e heróis da Bíblia, por todas as pessoas que Deus levantou em épocas específicas, mas Ele reservou essa geração para esse tempo. Deus não convocou Moisés para esse tempo, não convocou Josué, não convocou Caleb, Ele convocou você. Você está aqui hoje, para através da sua visão, das palavras e atitudes, viver a promessa de Deus para a sua igreja. E queridos, ela vai acontecer. E não fica achando que a geração, e que o mundo, e que a Europa, e que tal. A Bíblia chama essa geração nossa de ferro com barro, a mais frágil de todas. Já tiveram outras bem mais difíceis. E maior do que qualquer desafio é o poder de Deus.
O Espírito Santo é a maior potência do universo. É a maior força de transformação do universo. É o que viabilizará o avanço da causa de Deus. Este é um empreendimento espiritual. E todos somos convidados, pela graça de Deus, a participar. Mas a véspera do reino de Deus, nós precisamos viver em clima de reino de Deus. Precisamos já estar sintonizados com isso. Não é hora de pensar em Egito. Não é hora de chorar por causa de cebola. Não é hora de querer voltar. Eu vou voltar para onde? Para quê? Egito, você está de brincadeira. E outra, eu já cheguei até aqui. Olhe de onde Deus te tirou. Veja como Ele cuidou de você. As bênçãos que Ele te derramou hoje, você acordou, querido. A Bíblia diz que você podia ter sido fulminado, mas a misericórdia de Deus hoje te acordou. Que você tem um papel, um chamado. E Deus vai cuidar de tudo aquilo que nós precisamos. Deus vai cuidar de você, da sua família. Deus vai curar o seu coração. Deus vai te acalmar, vai te dar paz, confiança e esperança. E em breve, nós vamos adentrar o reino da eternidade. Até lá, nós precisamos viver em clima de reino. Alinhe a sua visão, as palavras e as atitudes. Olhe para cima. Viva o sonho de Deus. E Deus nos abençoará. Que Ele abençoe você. Podemos cantar? Dias da vencer, em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Dois rápidos anúncios antes da oração. Cometi um erro de não mandar um abraço da minha esposa para vocês. Eu não sei como, mas ela sabe que eu não mandei esse abraço para vocês. Eu desconfio, mas eu não tenho certeza. Eu acho que saiu dali, mais ou menos. Mas ela está mandando abraço para vocês. Hoje é dia do desbravador, ela está com as meninas. E eu vou orar e vou ter que sair daqui a pouco, que elas cantam. E eu vou estar lá para ver isso. Mas eu quero convidar você a voltar aqui amanhã, 19h30. Eu estarei aqui novamente, nós vamos dar sequência ao programa do final de semana. Vou ter o privilégio de
estar aqui na igreja amanhã. Obrigado, pastor, pelo convite. E nós vamos abrir juntos a palavra de Deus amanhã, 7:30 da noite. Convido você, venha com quem mais você puder e vamos juntos adorar o Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de oportunidade de podermos estar na Tua casa. Obrigado porque o confronto da Tua palavra nos traz salvação. O Senhor nos tirou do Egito, desse mundo, do pecado, limpou a nossa vergonha, assumiu sobre si a culpa de tudo aquilo que fizemos em tempo de escravidão, nos libertou. E embora vivamos hoje no deserto, e os nossos pés se cansem, nossos olhos fiquem turvos, nossas palavras se percam, as atitudes reflitam a imaturidade cristã, nós temos um Deus que é maior, que alinha os nossos olhos, tira os nossos olhos de gafanhoto, nos dá olhos de gigante. Unge os nossos lábios com a brasa viva do Teu altar, para que espalhemos esperança, vida de eternidade. E que as nossas atitudes reflitam que estamos indo para a eternidade. Mas até lá, iremos recrutar o maior número de pessoas que o Senhor nos permitir. Abençoe a Tua igreja, e que ao sairmos daqui hoje após a escola sabatina, saiamos com a certeza de que o Senhor nos visitou e nos acompanha para uma semana de muitas vitórias. Abençoe a igreja do Jardim América e cada pessoa aqui. Oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.